Muitas pessoas desistem da luta da restauração porque acham que demora demais. E em alguns casos demora mesmo. E esse é um ponto crucial da sua luta, da sua entrega. Porque tudo vai acontecer conforme a tua velocidade. O outro lado não importa tanto. Deus está trabalhando em você e através de você. Ele não está trabalhando do outro lado. Do outro lado, eles vão viver talvez felizes para sempre, ou infelizes para sempre, né? Porque não tem felicidade no adultério. Mas você se posicionando do jeito certo, o quanto mais rápido acontece. E como é esse jeito certo? Então, às vezes, mas eu já estou fazendo tudo. Mas não está fazendo do jeito certo. Nunca é tudo. Todo sábio sabe que nunca sabe tudo. Então, se você acha que está fazendo tudo, você está sendo tolo. Desculpe a franqueza, mas para você estar fazendo tudo, você já está sendo tolo. É igual o pecador que diz que não tem pecado. Se você diz que não tem pecado, para se arrepender, você já é um pecador só de falar isso. Então, você ainda não se arrependeu de tudo que poderia se arrepender e colocar na cruz para que o Senhor leve de você. Então, todo dia a gente precisa estar evoluindo, crescendo. A gente nunca chega no topo de fazer tudo. Sempre tem mais a fazer. Perfeitos seríamos igual a Jesus Cristo, perfeitos. Que onde colocamos a mão, o milagre acontece. Então, e Jesus Cristo ainda era limitado, porque existem terrenos que não são tangíveis no momento. Aí, como assim a luta da restauração ela é demorada em alguns casos, muitas vezes você entrou nessa luta justamente por falta de posicionamento. Você foi talvez cúmplice de outros divórcios, de outros relacionamentos de divorciados. E essa foi uma chave que eu demorei a virar. Esse relacionamento com divorciados, novos casados, então aí sempre aqui não presta. Então, esse tipo de relacionamento eu tive que me afastar e realmente afastar. E além de me afastar, eu tive que pregar. Tive que pregar para eles: vocês estão errados, vocês estão no pecado. Ele abandonou uma esposa com filhos, ela abandonou um marido. Então existe... mas abandonou o marido porque ele batia. Geralmente a mulher tem muito essa desculpa que o homem bebia, né? Como se o mundo não fosse assim. Então, tem várias etapas ali na restauração que vão te impactar muito, muito mesmo. E vai ser difícil você superar esse ponto, superar esse passo. Você ouvindo os testemunhos de restauração, você vê que precisa realmente haver uma mudança completa. E talvez tem coisas que você ainda está segurando. Você ainda não perdoou, não liberou perdão. Talvez ainda não superou. A parte da violência, eu realmente sou a favor de fazer o deserto separado, porque esse espírito de violência ele é muito perigoso. Mas você não pode mandar ele embora, mas quando tiver a oportunidade dele querer ir embora, deixa ir. Não é à toa que o meu canal é Deixe Ir, porque é mais fácil você manter uma rotina de santificação, oração, jejum e dedicação a Deus, estando sozinha no deserto. Quanto mais pessoas com você na sua casa ou no seu entorno, mais difícil é ter essa rotina. Então, é um conselho que eu te dou, que o deserto dentro de casa, ele tem ali um autodomínio, um domínio próprio muito maior. Você precisa ter uma vida regrada de santificação, buscar a Cristo em jejum, em oração, na igreja, e às vezes sem o apoio da igreja, né? Muita gente ainda falando: larga essa pessoa, deixa dessa pessoa, isso não adianta. E irmãs da igreja, mal sabem eles o preço que pagarão, porque lá na frente serão eles lutando como você, porque você foi eles lá atrás. Então, quando o Espírito Santo te chamou para a restauração, ele já te chamou para santificação. E não é
dos outros primeiro, é você primeiro se santificar, ser santificada. E a santificação, ela não é só de mim mesmo, o Espírito Santo quem me ajuda. Eu não faço nada sem o auxílio do Espírito Santo. Se eu não buscar o Espírito Santo dia e noite, buscar a santificação dia e noite, vai demorar. Vai demorar. E, assim, muitas pessoas, inclusive na palavra a gente vê que quando desce o Espírito Santo sobre a pessoa, de verdade, não esse show de emoção que fazem por aí, que aceita tudo, isso é um show que fazem, muito bem pago, eles fazem isso por dinheiro. Então, quando você recebe o Espírito Santo, muitas vezes você recebe também a sabedoria divina, a sabedoria da palavra, a sabedoria do conhecimento. Então, você começa a conseguir lutar com as armas de Cristo, com as armas do Evangelho. E quais que são essas armas do Evangelho? Eu vou me atentar aqui em Efésios, no capítulo 6, a gente tem aqui algumas armas a partir do versículo 10, que é a armadura que todo cristão e que você deve ter para essa luta. Aqui eu vou falar uma coisa assim, muita gente quer saber como faz, então estão dispostos às vezes a pagar uma mentoria, pagar um curso, pagar um acompanhamento, pagar comprar livros no tema, estão dispostos a tudo isso. E no final, tudo que precisa é você mesmo se autotransformar. Esses conteúdos todos podem te ajudar. Eles não vão fazer por você. Quem vai ter que fazer, quem vai ter que pôr a mão na massa é você. Então, isso que você está relutando muito, muito mesmo, é o que vai realmente trazer a mudança. E a mudança está em você. Às vezes é a igreja que você está apegada. Pastores que você está apegado a eles e eles estão em pecado ou estão sendo cúmplices de pessoas que estão vivendo relacionamentos errados. Então, você precisa desapegar de várias coisas para se apegar somente à palavra, e a palavra vai te revelar a verdade. Você lendo sozinho, esquadrinhando sozinho, e eu gosto muito desses testemunhos de pessoas que realmente receberam o entendimento pela palavra, não através de um profeta lá, e eles vêm com visões e revelações, e no final você sente um vazio, você se sente apegado, eles são narcisistas, você fica apegado somente a eles, e se eles faltarem, tua casa cai. Então você tem que ficar ali bancando essas pessoas para ficar passando a mão na tua cabeça, não, tá tudo bem, tá tudo certo, o Espírito Santo falou comigo e tudo, e eles vão ali tentando e fazendo você continuar no erro, sendo que quando você quer pegar a Bíblia e vai ler, você entende que é errado. Eu estava vendo um testemunho hoje de uma mulher e ela estava em fornicação. Fornicação é sexo fora do casamento. E ela estava falando sobre, depois do casamento, não teve mais sexo e eles acabaram se separando. O que acontece? A fornicação, ela é um pecado. E tudo que começa errado, né, ele já vem no princípio errado. Então, a pessoa que está em pecado, quando casa, aquele prazer do pecado acaba. E os demônios da fornicação, que são demônios, eles deixam de agir. Então, aquela chama que antes estava tão acesa, apaga. Então, casais que vivem em fornicação, depois que casam, sem conversão, sem mudança, quero ser bem claro, se eles casam porque entendem que o verdadeiro relacionamento de Deus, em Deus, é dentro do casamento. Eu já vi casais que ficaram meses, anos juntos na mesma casa sem ter relação, até a restauração completa e até ter condições de casar. E aí eles realmente começaram a ter relação sexual, porque eles entenderam que foi isso que trouxe todo o deserto, toda a dor, todo o sofrimento lá atrás. Mas chegar nesse ponto de anular a própria carne, eu levei um bom tempo. Agora eu já estou há uns 3 anos sem ninguém, e graças a Deus,
eu falo que isso é de Deus, é por Deus, e somente Deus dá esse dom pra gente. Somente Deus. Eu, por minha própria força e capacidade, não fui capaz. Não fui. Mas em Deus, me santificando, e com o tempo, o Espírito Santo voltou a realmente habitar em mim com a verdade, que é a palavra de Deus, que é o Evangelho. Então, em Efésios, no capítulo 6, a partir do versículo 10, ele nos fala que, no demais, irmãos, meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, a nossa força vem do Senhor e a força do seu poder. Então, o poder dele que nos dá força. Isso fique bem claro. A nossa força vem do Senhor. Então, essas forças do mundo, que a gente gosta dessas frases de impacto, elas não têm significância. Então, que a nossa força venha do Senhor e que nós tenhamos essa força no poder dele. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Ali está vestido mesmo com as armaduras que ele nos dá na palavra, no conhecimento, no Espírito Santo. Então a gente vai estar revestido dessa armadura para estar protegido contra as astutas ciladas que ele traz para nós no decorrer do dia. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra os potestados, contra os príncipes das trevas deste século e contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aqui fica muito bem claro que você não vai discutir com pessoas. Isso é muito interessante, porque às vezes a gente quer convencer o outro, convencer a OM, ao OH, que eles estão errados, e a gente quer fazer. Mas os nossos inimigos estão nos campos espirituais. E para isso, a gente precisa estar realmente revestidos de todo esse poder que vem do Senhor, para poder lutar espiritualmente contra todas essas influências malignas. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo isso, ficar firme. Então, eu posso resistir, posso vencer, mas eu tenho que ficar firme. Estais, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade. Isso é sempre estar com a palavra de Deus na boca, na língua. Eu sei da verdade, né? Só a morte separa. Então, você vai decorando os versículos que falam sobre esse tema. E você vai estando preparado com a couraça possais vestir, tendo sentido vosso lombos com a verdade e vestidos com a couraça da justiça. Justiça é exatamente isso. Justiça é o que é teu, não é de outra pessoa. Se está na mão de outra pessoa, é injustiça. Isso é injustiça para com você. E o inimigo está dando parabéns, cantarolando, porque é uma injustiça sobre você. É de injustiça em injustiça que ele vai vencendo, e o mundo aplaude essas injustiças. Hoje em dia o certo ficou errado e o errado ficou certo. Então, estar completamente revestido de Deus para ser ali vestido com a couraça da justiça e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Isso aqui é realmente assim, você vai começar a pregar o Evangelho da paz, você vai começar a falar de Jesus pela paz, você vai estar com os pés calçados na preparação do Evangelho. Então, aonde você vai, o Evangelho vai com você, tá? Isso aqui, às vezes, se você relutar muito e ficar ali se segurando muito, pode demorar tempo para você andar dessa maneira. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Então, a fé é fundamental. Sem fé não tem como. Então, o escudo da fé, eu tenho fé, eu sei que Deus está comigo, então vai. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Deus.
Então a salvação é o nosso capacete, a gente sabe que a gente é salvo. E não tem maior presente do que esse. E a espada do Espírito. Então, essa é a nossa arma, que é a palavra de Deus. Ninguém vai conseguir nos atacar, porque a gente está revestido com essa palavra. A verdade é essa, a palavra é essa, a Bíblia diz assim, é assim que está escrito. E ninguém consegue discutir com alguém que tem a Bíblia na ponta da língua, né? Orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Isso aqui se você colocar esse versículo e ler ele direto, só esse versículo, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica, e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Muita gente se apega só a fazer isso, ficar só orando, mas eu estou só orando, eu já estou 4 anos orando, eu já estou 10 anos orando. Mas não é só isso. Quando você conversa com os outros, você já está lá. Não, eles têm que ser felizes, não, tem que largar mesmo, não. Eu vejo muito isso no meio evangélico. Casamento é assim, ó. Tá nem aí. Por qualquer motivo. Pra que vai ficar aguentando? Larga ele, larga ela. Tá certo. Num país com o índice de mulheres mortas do jeito que tá, às vezes dar um tempo é mais seguro do que tentar enfrentar. Eu vou terminar aqui fazendo a oração do quarto de guerra. A oração, e não é nenhuma oração, é uma palavra, um decreto que você dá em sua casa, em seu lar, em tudo. Eu anotei aqui, assisti o filme, anotei, e quando eu sinto uma opressão, algo ruim me cercando, eu declaro essas palavras, eu já mando embora. Diabo, eu sei que você pode me ouvir. Jesus é o Senhor da minha mente, da minha cabeça, dos meus pensamentos, da minha casa. Então, em nome de Jesus, eu te expulso. Em nome de Jesus, você não vai mais ter a minha mente, os meus pensamentos, a minha cabeça e a minha saúde mental. Então sai fora, em nome de Jesus. E outra coisa, e eu me cansei de você roubar a minha alegria, a minha paz e o meu sossego. Isso também vai mudar. A minha alegria e a minha paz não vem do mundo, mas do nome do poderoso Senhor Jesus Cristo. E se caso você tenha se esquecido, Jesus já te derrotou. Deus sempre vence. Então volta para o inferno, que é o teu lugar, e me deixa em paz. Então você declara isso com toda a força, com toda a perseverança. A gente combate o inimigo falando com ele, declarando e expulsando ele em nome de Jesus. Vou terminar aqui com o versículo. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Então toda essa mania de querer discutir, a tua mente cheia de pensamentos, expulsa isso, manda isso embora. A tua mente é do Senhor. Outra coisa sobre o seu cônjuge, ele te pertence, o corpo dele te pertence. Você pode orar pelo corpo dele para que o outro não tenha mais prazer nele e nem ele prazer na outra. Esse tipo de oração é válida, porque você tem poder, porque o corpo do cônjuge não pertence a ele, sim à pessoa com quem ele casou. Assim como você não se pertence, você pertence a ele. Então, a primícia é que a gente pertence ao Senhor Jesus. É o único que pode nos resgatar do pecado. Depois de resgatados do pecado, nós pertencemos àquela pessoa, e a nossa luta pela salvação do casamento é pela salvação do outro. Então você, com a sua mente, salvando o corpo do outro, com o tempo ele vai voltar e vai te retribuir isso, depois da restauração, depois de tudo já consumado. Então, eu agradeço a todos que assistem, voltem a assistir, continuem assistindo, porque eu falo rápido e às vezes você não conseguiu pegar alguns detalhes, mas é muito importante, se for interessante para você, ouvir de novo, para ficar mais, para pegar mais o que foi dito, o conteúdo.
até a última família. O Senhor vai restaurar a tua casa. E não são os clichês do mundo que vão, aquelas frases de mudança que o mundo costuma dizer, é nascer de novo. Como eu vou agradar a Cristo? É nascendo de novo. Então, aquela velha história, aquele velho casamento, tudo aquilo que já foi, as brigas, as discussões, isso tem que morrer mesmo. Você não pode querer ficar cavucando o defunto que foi. Ninguém gosta de gente que fica remoendo o passado. Ninguém suporta. Então você começa a viver o novo a partir de hoje. Faz tudo novo. Começa a enterrar o que passou. Porque é muito difícil voltar para um lugar que você já saiu porque não suporta as brigas. Você já saiu porque não suporta os dedos apontados, as acusações. E principalmente, ninguém gosta de coitado. Não se faça de coitado. Se você ficar se fazendo de coitado, entra dentro de um buraco, fica lá todo sujo, enlameado e fica tentando pedir ajuda para ver se alguém vai querer te ajudar. Vão jogar terra em cima ainda. Vão jogar terra em cima. Então, se você não começar a se lavar, não começar a sair do buraco, não começar a se vestir, não se começar a ser atraente, a atrair as pessoas que são de Deus para a tua vida, que estão ali para se dispor a te ajudar, ninguém gosta de ajudar carniça. Se você está se colocando nesse lugar de vítima, sinto muito, mas vai ter que enterrar o passado, esse vitimismo, e se tornar uma nova pessoa. Quanto mais rápido você fizer isso, mais rápido tudo vai acontecer. Mais rápido volta, mais rápido a restauração. Então esse estado de vitimismo precisa sair, precisa se converter. Porque nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E essa palavra tem que ficar na sua boca dia e noite. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E isso tem que ser dito mesmo que tudo ao seu redor parece que diz contra. Mas você sabe que você é mais que vencedor nele. Que o Senhor Jesus abençoe todos. Que restaure muitos casamentos. Que sejam muitas restaurações. Em nome de Jesus, restaura minha família e restaura a família de quem está ouvindo. Amém.